E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, tá? E hoje estamos aqui juntos para mais uma conversa, né? Para aprendermos juntos mais uma vez, tá? Então, vamos conversar, tá? Hoje aqui no canal BBM, na noite de hoje, sobre anjos e demônios, tendo como base as questões 128 a 131 de O Livro dos Espíritos e demais obras da codificação, como, por exemplo, O Céu e o Inferno, né? E também o Livro dos Médiuns. Mas vamos levar em conta tanto o texto bíblico, né, como também os demais livros antigos, livros psicografados e outras fontes e o senso comum. Então, a princípio, afirmar que os anjos e demônios, olha só, são espíritos humanos desencarnados em diferentes estágios evolutivos, poderá causar uma certa estranheza. Mas essa é a ideia do espiritismo codificado, tá? E, sobretudo, né, aos que se apegaram, né, fica estranho, né? Sobretudo a esses que se apegaram ao tradicionalmente ouvido, né, dito, aprendido, enraizado, sobretudo os dogmas impostos por muitos monopolizadores do bom senso. Tá? Muitos também estão acostumados a receber informações de filmes, séries, né, e demais obras literárias, e também de várias outras crenças, ou mesmo lideranças religiosas apontando que os anjos são uma criação divina à parte. Então, com todo respeito a todas as crenças e opiniões, vamos conversar hoje, agora, aqui, sobre a visão do Espiritismo, agregando conhecimento. É bom lembrar que antes de julgar, de negar ou criticar, tem que estudar a fundo e não apenas se basear no pouco que sabe, ou pior ainda, naquilo que alguém disse. Tá? Então vamos lá agora para a leitura do texto, da página de abertura da noite de hoje. Então, a página de abertura hoje, né, o texto, foi tirado aí do livro Espírito da Verdade, tá? O livro que foi editado por diversos espíritos, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier e Valdo Vieira, tá bom? E o título, né, do texto de hoje é Renascer e Remorrer. O espírito que ditou essa mensagem foi o espírito de Lins de Vasconcelos. Tá? Então vamos lá, a leitura, vou ampliar mais ainda para vocês acompanharem. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limite de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas existências, aprendemos, entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente
junto aos irmãos com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas do cemitério jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro da evolução, da luz da evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus. Lembremos-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores que poderia ter partido de seus lábios, na potência de 100.000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lins de Vasconcelos. E agora, pessoal, nós vamos aqui fechar os nossos olhos. E antes disso, pessoal, não esqueça da água, hein? Pega aí a garrafa d'água, o copo d'água, já coloca, já enche, já coloca aí. Tá lá na prece de encerramento, já com a água aí, com a caneca, com tudo, destampar, né? E a gente fazer a prece para que a água seja fluidificada. Então vamos agora fechar os nossos olhos, tá? E vamos limpar as nossas mentes, né? Das atribulações aí que tivemos, preocupações do dia. E vamos agradecer por estar aqui, como sempre, tendo essa oportunidade fornecida pela tecnologia. E vamos pedir para que a espiritualidade amiga a ajuda. Vamos pedir para que a espiritualidade nos auxilie para que transcorra tudo bem aí durante a nossa conversa de hoje, tá? Sempre pedimos isso e vamos pedir para que chuvas de bênção recaia sobre os nossos lares, sobre nós, nesses momentos aí de nossa conversa, a partir de agora. Que os espíritos possam nos auxiliar, acalmar os ânimos dos nossos lares e por aí vai. Que é reine a paz. Que assim seja, em nome de Deus, estamos iniciando a nossa conversa da noite de hoje, no abraço de Jesus. Então vamos lá agora para o nosso estudo, gente. Bom, pessoal, então agora nós vamos dar continuidade na conversa de hoje e vamos começar a falar sobre esses, os anjos e demônios. Então, o assunto, de hoje, tem semelhança, inclusive, com o título de alguns filmes, e obras literárias. É algo, aliás, cercado de muito misticismo, de muito até devaneio. Mas o fato é que na Bíblia, por exemplo, sendo mais específico ainda, lá no primeiro livro, o de Gênesis, é apontado tudo o que Deus criou. Mas nem lá é mencionado que Deus tenha criado os seres chamados de anjos. O tempo da criação dos anjos é deixado indefinido na Bíblia. Não é? E isso é perfeitamente explicado, pelo Espiritismo codificado. Pois tem relação com a evolução dos espíritos. Inclusive, conversamos isso no nosso último encontro, e tem tido já as palestras sobre evolução, sobre a escala de evolução espiritual. Então, portanto, em consonância com o texto bíblico, os espíritos respondem a Kardec, lá na questão 128, que os seres chamados de anjos, arcanjos e serafins, não formam nenhuma categoria especial e muito menos são de natureza diversa
dos demais espíritos. No Antigo Testamento é mencionado, inclusive, né, o nome de Satanás em Crônicas, né, lá no capítulo 21, versículo 1. Depois o mesmo fato também é narrado lá em Samuel, só que lá no capítulo 24, versículo 1. Mas é importante, tá, destacar que somente nessa passagem do Antigo Testamento lemos Satanás como nome próprio. E o significado do termo Satanás foi empregado no sentido de adversário e não como uma entidade maligna. E o mesmo termo também aparecerá em Jó, capítulo 1, versículo 6, empregado da forma como adversário e como acusador. Temos ainda que a religião zoroastrismo persa, né, de Zaratustra, também influenciou muito o judaísmo no período pós-exílio, entre os anos 538 a.C. e 63 a.C., acentuando ainda mais esse dualismo entre Deus e Satanás, e povoando, né, os textos judaicos de anjos e também de demônios. Mais uma vez, tá bom? Em consonância com o texto bíblico do Antigo Testamento, temos no Livro dos Espíritos, lá na questão 131, a informação dos Espíritos diante da interpelação, né, de Kardec sobre os demônios. Os Espíritos, inclusive, eles nos expõem que é errônea essa ideia propagada, vulgar, né, sobre seres essencialmente maus, criados por Deus. E Deus não seria soberanamente justo e bom se criasse seres somente destinados ao mal. Não há lógica na criação de demônios para serem eternamente maus, e nem mesmo na criação de anjos, já nascendo como anjos, já nascendo perfeitos, puros, de acordo com o que é discorrido, inclusive, né, sobre isso, lá na questão 130. Tá? Bom, então agora continuando, né, a nossa conversa, tá? Nós temos agora essa questão, né, de mais um pouco aprofundado, né, de Lúcifer, anjos caídos, exílio terreno. E tanto a Bíblia quanto os outros livros mais antigos e tradições de outras religiões estão repletas de menções sobre espíritos bons e maus. Esses seres são chamados também, por algumas civilizações, de deuses, ou então anjos e demônios. Os bons são conhecidos como anjos e os maus como demônios. Demônio significa realmente espírito humano. E não só na Bíblia, gente, mas também em outras obras, por exemplo, gregas, né, e contemporâneas dela. Como temos lá de Homero, Heródoto, Platão e por aí vai. Então, a história narrada no texto bíblico em Gênesis é, na verdade, a visão do espiritismo codificado, né, a chegada na Terra dos espíritos banidos, tá, do planeta da estrela Capela. Tá bom? Esses espíritos, gente, eles tiveram o nosso planeta como exílio, tá? Foram expulsos do seu paraíso, que era o seu planeta. Então que eram do seu planeta natal. Bom, há livros e tradições em quase todas as religiões e civilizações que explicam o início dos tempos, a chegada e a vida desses espíritos que deram origem às antigas civilizações terrenas. Mas não existe um espírito demoníaco poderoso que possa rivalizar com Deus, e muito menos com nenhum espírito de luz.
o paraíso de onde esses espíritos vieram, foram seus antigos planetas, seus antigos lares em outras estrelas. Então, o que há, tá, gente, são espíritos que até evoluíram muito. Evoluíram, sim. Mas eles evoluíram, né, essa evolução se deu somente no aspecto intelectual, científico. Tornaram-se muito inteligentes, mas não buscaram a elevação também no aspecto moral. E nós vemos isso em muita gente aqui, né, em nosso planeta, e até nós também, de certa forma, no seu, cada um em sua devida proporção. Bom, então, vou botar aqui para vocês, estudar, gente, um assunto, né, com os anjos, como os anjos e os demônios, né, que aqui entramos mais um pouquinho da questão dos anjos, demônios, na escala espírita, né, e o espiritismo. Então, estudar o assunto os anjos e os demônios, de cara, já nos aponta para o quê? Né, os demônios, né, um estágio inicial. E o estágio final, que se refere aos anjos, né, a gente pegando o paralelo da escala espírita, que começa lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Já conversamos sobre isso. Então, na verdade, o que nós temos? Né? Demônios são seres perversos, mas não porque foram criados assim, negativo. Na verdade, gente, eles foram criados simples e ignorantes, como todos os espíritos, como todos nós. E à medida que o tempo passa, à medida as vidas sucessivas, as reencarnações, né, vão demonstrando orgulho, egoísmo, vaidade e tantos outros vícios, como todos nós, mesmo que às vezes consigam um grande desenvolvimento intelectual, repetindo essa questão. Então os demônios, gente, né, ou os diabos, são o quê? O egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, os ódios, as hipocrisias, as paixões e os sentimentos ruins tão cultivados por todos nós. Mas ao longo do tempo, alguns, aos poucos, nessa evolução, né? Uns aos poucos e outros numa velocidade maior, vão transformando esses vícios em virtudes. Vamos trocando vícios por virtudes. E assim, os que chamamos hoje de demônios, um dia, tá, se tornarão anjos. É importante, tá, vislumbrar essa evolução espiritual, até porque evolução e crescimento é uma regra de toda a natureza. A evolução é seguida tanto pelas estrelas, tá, quanto pelos mais simples seres existentes, inclusive aqui no orbe terreno. Então, durante esse processo, é impossível experimentar a felicidade plena, né? Durante a evolução. Mas a felicidade relativa pode ser atingida com a prática do bem e a consciência sobre o futuro. Anjos, gente, são seres criados e não são seres humanos glorificados, privilegiados, né? Como nós temos lá, né, mencionando em Mateus, capítulo 22, 30, né, Gênesis, né, 3, 22 a 24. Bom, são seres espirituais, como temos lá inclusive em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E na concepção da doutrina espírita, os demônios são seres ignorantes. Repetindo isso aí. Então, isso devido a quê? A uma evolução espiritual lenta, o que ainda se encontra nas primeiras encarnações do reino hominal. Impregnados, né, os demônios, nós no estágio inicial, de muito primitivismo e instinto. O primitivismo, a vida instintiva, muito aflorada, por sinal, provém de vidas anteriores no reino animal. Nós estagiamos antes, a evolução anímica. Assunto de outra conversa, para outra conversa. Bom, depois de milhares de vidas, muitos espíritos conseguem atingir o estágio
da perfeição, tornando-se aquilo que nós conhecemos e falamos, anjos. Né? Então, os anjos percorrem todos os graus de evolução. Os demônios são, na verdade, espíritos maus e ignorantes. O mal é um momento de ignorância vivenciado por todos nós. Tá? Kardec nos expõe nas explicações que, na crença de povos atrasados, tá? Ou seja, aqueles que não conheciam os atributos de Deus, era admitida a existência de divindades malfeitoras ou demônios. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, criados perfeitos, tomaram também os espíritos inferiores como sendo seres perpetuamente maus. Mas isso não é concebível, levando principalmente em conta que Deus é soberanamente justo e bom. Bom, e assim, né, continuando aí nessa, mudando aqui mais uma vez os slides para vocês acompanharem, né? Essa questão dos anjos e demônios, né, estão o tempo todo ao nosso redor, as influências espirituais, enfim, que falam, né? O anjinho de um lado, o demônio do outro. Então vamos lá. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos alertam que nossos pensamentos e atos são mais influenciados pelos espíritos do que imaginamos. Então os espíritos praticamente nos dirigem. Tá? Lógico que de acordo com aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Tá? E nesse sentido, há os espíritos bons que nos incentivam ao bem, então, e há os maus que nos induzem ao mal. Aceitar ou não suas sugestões, aí já é um trabalho que depende de nossa vontade e de nossa perseverança. Tudo, então, depende de nós, né? Começando pelos tipos de pensamentos que cultivamos. Tá bom? Na Revista Espírita, inclusive, na Revista Espírita de 1862, tá? Voltaire, o espírito de Voltaire fez meia culpa. Ele nos conta que tinha recebido todas as inspirações, espírito de Voltaire, hein, para ser um dos divulgadores da ideia de Deus e do Evangelho. E ele se perdeu por sua própria vaidade, ao ver o seu nome estampado nos anais da ciência e da filosofia terrena, gente. Então, acreditar na existência de Deus, de anjos e de demônios, tá? Nem sempre significa ter uma religião, também tem isso. Mas significa que sentimos que o porvir não termina com a morte. Alguém já pensou por esse lado? Então, ou seja, é enxergar que a morte não é o fim de tudo. Significa de alguma forma que se acredita na existência de um mundo espiritual. E com relação à morte, há quem acredite no nada, ou seja, morreu, acabou. Né? Nem poeticamente morreu, acabou, mas tem gente que acredita nisso. Nem com relação às lembranças, só morremos quando deixamos de lembrarem de nós, por exemplo. Como dizem aí poetas como Mário Quintana, Manuel Bandeira, né, e por aí vai. Bom, vamos continuar. Então, muitos daqueles que rejeitam a ideia de Deus são adeptos da corrente filosófica materialista. Mas tem quem acredita o quê? E tem, mas com dúvidas, né, com reserva. Eu acredito mais ou menos, como se pudesse ser assim, mas tem, né? Há quem aceite, inclusive, que o céu e o inferno são eternos também, sem chances de melhoria e evolução. Aí a gente já cai, mas Deus não é soberanamente justo e bom? Como poderia isso? Inclusive, há ainda quem aceite que há um Deus. Porém, um Deus dentro de uma ideia panteísta, acreditando que ao morrer voltamos para esse todo que é Deus e perdemos a individualidade. Né? Então, há várias crenças, há mais crenças no porvir do que há algo além da morte biológica, do que aquele que acha que a morte biológica é o fim de tudo.
Então, algo que afasta, né, para esses adeptos a individualidade da alma após a morte. E há o espiritismo, né, gente? Que aponta o quê? Que há um mundo espiritual. Aponta que esse mundo espiritual possui, sim, algo mais vasto do céu, do que o céu, né? E do que o inferno. Porém, não eternos. Por quê? Porque os verdadeiros céu e inferno, eles estão, na verdade, dentro de cada um. Cabe a nós escolher onde queremos viver, no céu ou no inferno. Pois é, né? Agora estamos aí já chegando na parte já final, né, pessoal do chat. Vão preparando a água aí, hein, tá? Para a água poder ser fluidificada, tá? Quando nós fazemos a prece. Daqui a pouco eu lembro de novo. Bom, então, os espíritos são bons ou maus, tá? De acordo com a evolução. Então, os anjos são espíritos bons, mas não surgiram assim. Um dia, os anjos também já experimentaram a ignorância. Anjos são espíritos muito antigos que já atingiram a iluminação e extirparam dentro de si os vícios, transmutando esses vícios em virtudes. Nós estamos nesse processo ainda, degladiando vício com virtude ainda, e o vício ainda sobressalta. Os demônios já são espíritos maus, porque ainda são ignorantes, são primitivos. O vício predomina de forma esmagadora. Então, os que se tornaram bons e fizeram, né, ou fizeram através do quê? Da evolução intelectual e moral, no decorrer dos milênios de existência do espírito imortal. Espíritos maus, portanto, são o que, gente? São também conhecidos como demônios, espíritos impuros, né? Ainda não purificados, como inclusive é explicado lá no capítulo 9 de O Livro dos Médiuns. Tá? Esses espíritos ainda impuros nada mais são do que espíritos humanos, e não de outra categoria. Tá? Ratificando, ou seja, confirmando, né, repetindo aquilo que já foi falado aqui em nossa conversa, em momentos anteriores. Então, através das vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação, os espíritos caminham em direção à perfeição. Novamente, a escala espírita. Tem a escala dos mundos também. Então, em vários corpos, em várias vidas, em vários planetas, continentes, países e lugares diferentes, nós, espíritos imortais, buscamos a angelitude. É importante destacar que não existe involução, de acordo com que de acordo com o que, né, a doutrina espírita, né? Não existe involução, ou seja, não dá para você alma humana e depois virar um cachorro, essas coisas, por exemplo, aí. Nem era bom, virou ruim. Não. Então, um espírito não piora, ele apenas estaciona. Tá? Ele apenas não progride, mas não evolui. Assim, o espírito, né, então corroborando com o que já foi dito, segundo o espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas de nós, da nossa criação, né? Distinto da nossa criação. Por isso é que a criação de seres inteligentes, ela é uma só. Mas não podemos esquecer que os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Porque existe, né, gente, um mundo espiritual. Bom, também para encerrar, né, não devemos esquecer, encerrar aqui a nossa conversa, que o planeta Terra, como um mundo de provas e expiações, ainda é um lar que abriga muitos seres imperfeitos. Nós, né? Muito do que acontece hoje em nosso planeta já ocorreu o quê? Em muitos outros cantos do universo e foi então vivenciado por diversos espíritos imperfeitos e evoluídos que hoje
vivem por aqui, inclusive nos auxiliando do plano espiritual. De vez em quando renascem para nos dar um auxílio. E Jesus disse que não veio para os sãos, e sim para os doentes, que somos todos nós. A Terra é um grande hospital, né? Cada um com suas sombras e imperfeições, tá? É preciso que reconheçamos essas sombras, essas imperfeições, esses vícios e os transformemos em luz, ou seja, os transformemos em virtudes. E agora vamos aí para a nossa prece de encerramento, mas olha só, pessoal, lembra aquela água, né, que eu pedi no início para você para pegar? Pega agora a água, né, da garrafa ou do copo e destampa ela para que ela seja fluidificada agora na nossa prece, tá bom? Bom, pessoal, agora com as águas destampadas e apostas aí para serem fluidificadas, vamos para a nossa prece de encerramento. Pessoal do chat, vamos vibrar junto agora. Então, fechando nossos olhos, limpando nossas mentes, mantendo a vibração que já foi cultivada durante nossa conversa de hoje. Vamos agradecer por essa oportunidade de termos estado juntos e aprendermos mais um pouco. E vamos também pedir para que nossos guias e mentores estejam conosco, nos protegendo e amparando sempre. Que os nossos lares estejam recebendo chuvas de bênção e continue assim, nesse ambiente de chuvas de bênçãos e boas vibrações. E vamos pedir para todo aquele que está em sofrimento, né, para aqueles que perderam, né, que tiveram desencarnado, né, com a morte biológica, partindo para o plano espiritual, vamos pedir para esses espíritos que se foram e para aqueles que sentem saudade poderem se reconfortar sabendo da existência da alma que só morreu o corpo físico. Então, com o abraço de Mestre Jesus e sempre mentalizando a cor verde da cura, né, e também hoje a cor verde, a cor azul da paz, encerramos aí a nossa conversa. Graças a Deus, pessoal. Bom, agradeço a vocês mais uma vez aí pela oportunidade, tá? Por terem comparecido aqui, né? Assistido, tá? A nossa conversa. E aqueles que também vão assistir depois. Não se esqueçam de curtir, tá? Esse e os outros vídeos do canal, né? Não esqueçam, e também assistam os outros vídeos do canal, tá, gente? Fiquem com Deus. Tchau!